salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Só o Senhor pode indicar o caminho. Só o Senhor pode nos aperfeiçoar a tua palavra. Então vem, Senhor Espírito. Vem, Santo Espírito de Deus. Nos envolva, cresça dentro do coração do meu irmão, da minha irmã. Diga exatamente o que Deus quer falar com esse irmão, com essa irmã. Meu irmão, minha irmã, ouça o Espírito Santo. Nessa noite Ele está te falando. Ele está te falando que Deus te ama. Ele está te falando que Deus está te protegendo. Ele está falando que Deus não vai te deixar sozinho, desamparado. Ele está dizendo, escuta meu irmão, minha irmã, que Ele é o maior poder do universo e Ele está por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer, meu irmão, minha irmã. Escuta essa palavra, crê em Deus, crê em mim, não turbe o teu coração. Escuta essa palavra, Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então creia, meu irmão, minha irmã. Creia, hoje é culto de cura e de libertação. Hoje é a noite para colocar o pau para fora. Hoje é a noite para pisar mais uma vez na cabeça da serpente. Hoje é a noite que nós vamos humilhar o inimigo, não na nossa força, mas na força que há no nome de Jesus Cristo, que é a nossa procuração celestial, que é a nossa, ó meu Deus amado, eu creio, que é a nossa comissão dada pelo Senhor para fazer a obra em nome de Jesus. Distante de ti, Senhor. Sobre a nossa cabeça, é a muralha de fogo que nos circunda para nos proteger. O Senhor é o propósito, o Senhor é o caminho, o Senhor é o que nos dá sentido na vida. Obrigado, Senhor, por ter nos separado, obrigado por ter se revelado na nossa vida. E nessa noite nós vamos fazer a nossa parte, porque o impossível cabe a Deus, mas o possível está nas nossas mãos e nós vamos realizar o nosso papel na luta espiritual para a glória e honra do nosso Deus. Diga após mim, Senhor meu Deus, eis-me aqui, pronto para lutar em seu nome, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas do nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo santo. Oh, como é bom estar na casa de Deus. É bom, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, irmã, a paz. Irmãos, continuando aqui a nossa peregrinação, em nome de Jesus, estamos no propósito da armadura de Deus, né, irmã Maria? Em nome de Jesus. Nós já tomamos posse do cinto, nós já tomamos posse da couraça, nós já tomamos posse do calçado, e hoje nós vamos tomar posse de um item precioso da armadura, que é o escudo, amém? Como o apóstolo Paulo nos ensina, nós devemos tomar posse de toda a armadura de Deus, amém? Não podemos deixar nenhum item para fora, amém? Todos os itens são necessários. Se não tiver o cinto, não tem como prender a espada, não tem como prender a couraça. Se você não tem a couraça, fica com o peito, e o peito dá o coração, amém? Que existe um coração de carne, que é o centro vital. Se perder, não tem vida, não tem circulação sanguínea. E o sangue, de acordo com a Bíblia, é algo sagrado, tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa existência, amém? Mas também existe um outro coração, que é o centro do nosso ser transcendente, que é onde espírito, alma e corpo se entrelaçam no nosso eu pessoal, amém? Então é a proteção do nosso eu, amém? Essa é a couraça. E o calçado? O calçado é fundamental. Como é que você vai percorrer, né? Marchar, como Deus falou, levante e marche. Como nós vamos marchar com os pés descalços, não é isso? E o calçado também tem um outro propósito, é pisar a cabeça da serpente, amém? Assim como Jesus nos orientou. E hoje nós vamos falar do escudo. O
escudo também é muito importante. Veja, meu irmão, minha irmã, escuta a palavra dessa maneira. O escudo, ele é mais para proteção do irmão, da irmã, do exército do Senhor, aqueles que combatem ao teu lado, do que propriamente uma proteção pessoal. Sabia disso? Irmão, vamos lá, vamos primeiro para a palavra, que nós vamos entender isso direitinho. Efésios capítulo 6, verso 16. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 16. Amém? Vem comigo? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui interpretar. Em nome de Jesus, pode sentar. Olha só. Tomando sobretudo. Olha que importante essa palavra. Sobretudo. Sobretudo tem dois sentidos, dois significados. Primeiro, sobretudo tem a ver com acima. Amém? Sem fé, meu irmão, não existe comunhão com Deus. Sem fé não existe, já ia falar fé verdadeira, porque a fé é fé, amém? Se não tem fé, eu não creio. Se eu não creio, o que estou fazendo aqui? Eu tenho que crer que aqui o Espírito Santo, está nos envolvendo, está crescendo no nosso coração. Eu tenho que crer que a igreja tem um propósito. Eu tenho que crer na cruz que me salvou. Eu tenho que crer em Jesus Cristo que me salvou na cruz. Eu tenho que crer em Deus que criou tudo, a mim criou e trouxe esse plano maravilhoso de salvação, amém? Então é sobretudo. Se eu não tiver fé, eu não vou nem para a batalha espiritual, porque eu não creio, amém? Então é muito importante a fé, amém, irmãos? E segundo, sobretudo, também tem a ver com estar sobre, no sentido de estar na frente, ou cobrindo tudo, amém? Acima, grau, cobrindo, amém? É aquilo que nos protege, amém? Então, sobretudo, é sobre a armadura, isso tem que estar o escudo, amém? Ele é a nossa, vamos dizer assim, a nossa frente mais avançada de defesa. E ele tem um propósito, qual é? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado? No contexto, vamos lembrar, Paulo está escrevendo no século I. O contexto dele é a época do Império Romano. Então ele tem em vista aqui o exército romano e os inimigos do exército romano. Dardo poderia ser trocado por flecha. Amém? Inflamado é o que? Com a ponta com fogo, que era uma das flechas mais temidas, porque ela não apenas perfura, ela incendeia. Amém? Então, os dardos inflamados são os dardos de fogo que o maligno tampa contra os que estão do lado de Deus. Então, meu irmão, não se engane, eu falei isso no culto passado. E a gente tem repetido isso muito na igreja. Não foi só a minha pregação, porque o Espírito Santo que está aqui, amém? Então ele usa quem estiver aqui para falar. E a gente está ouvindo vários, pessoas que se sucedem aqui falando a mesma coisa. Meu irmão, se a gente não sabe que o diabo é inimigo, a gente não tem como combater ele. Vamos pensar que o Antigo Testamento, não vou aqui me aprofundar muito nisso não, amém? Vou até fazer um dia eu vou trazer essa palavra mais profunda. Mas fica comigo, tá? O Antigo Testamento, o diabo não está claro. Para pensar. O diabo não está claro. Às vezes ele é Baal, às vezes ele é filho de Belial, às vezes ele é serpente, mas não está claro. Quando Jesus revela a vontade de Deus, Jesus revela o diabo. O diabo aparece pela primeira vez claramente no deserto. É Jesus que andava pelos lugares e os demônios caíram na frente dele. Então não é à toa, meu irmão. Jesus, ele revelou o nosso inimigo, amém? E por que ele fez isso? Para ele saber quem que a gente tem que combater. Então nós não temos que ter medo de falar diabo. Não, meu irmão, a gente fala com D minúsculo e pisa na cabeça dele em nome de Jesus, amém? Sem problema. Nós estamos
no lado maior poder do universo, que vamos temer. Amém? Então nós temos que saber com o que nós estamos lutando. E ele atira contra nós. Ele nos ataca. Isso que a palavra está falando. Ele atira dardos inflamados, que é para nos destruir, para nos acertar. E nós precisamos do escudo da fé para nos proteger. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, toma posse do escudo. Hoje nós vamos tomar posse desse escudo. Agora veja bem, o escudo, veja, acompanha aqui, hein? Quando Paulo está escrevendo essas palavras, ele não tem em mente senão a armadura do exército romano. Todo mundo já viu essa armadura em algum momento, em algum filme, e é exatamente essa daqui que está no nosso cartão, amém? Essa armadura, ela é inspirada num exército que veio antes do exército romano, que é o exército grego, que criou uma infantaria inédita e que acabou fazendo com que o exército grego fosse mais eficiente do que os seus rivais. O nome desse exército, dessa infantaria, era hoplita. E uma das coisas que os hoplitas inventaram e que fizeram uma grande diferença em campo de batalha é a ideia de comunidade, de que o exército luta junto. Você já deve ter visto em filme, quando mostra um exército bárbaro lutando, é um monte de homem maluco com a espada, gritando, cada um por si, Deus por todos. Já viu? Os hoplitas não eram assim. Eles todos marchavam juntos, como se fosse um bloco monolítico fechado. Os escudos deles tinham pequenas aberturas dos lados, onde os gregos na época deixavam as suas lanças. Amém? Então, estão me acompanhando? É isso que Paulo tem em mente quando ele escreve essas palavras. E o que os hoplitas faziam que era diferente dos outros? O escudo do hoplita, ele não servia para proteger ao próprio sujeito, ele servia para proteger o soldado do lado. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele carregava o escudo aqui, com uma abertura aqui, segurava a lança, amém? E o escudo ficava aqui, protegendo o soldado que vinha do lado. Está vendo? E isso que inspirou o exército romano. Então, quando Paulo fala do escudo, ele não está falando da proteção individual, ele está falando da proteção coletiva. A proteção individual é a coraça, a proteção coletiva é o escudo, amém? Meu irmão, por que eu estou falando isso? Inclusive, esse escudo tinha um nome, ópio. Ele era grande, ele tinha uns 60, 70 centímetros. Ele era grande, era pesado. Paulo tem ele em vista. Por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Porque a tua fé não salva só você. A tua fé não protege só você. A tua fé protege os seus. Amém? Você tem que ser a coluna de fé da tua casa. Amém? É claro que se você tiver dentro da sua casa um exército, se for o marido, a esposa, os filhos, os pais, todo mundo junto, ô meu irmão, aí é uma falange completa, aí não tem para ninguém. Mas se faltar, meu irmão, um soldado do teu lado, também não tem problema, o teu escudo vai proteger ele, amém? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, amém? Creia, fé em Jesus e será salvo você e a sua casa. É o teu escudo, amor. E é o teu escudo que vai proteger o teu filho, é o teu escudo que vai proteger o teu pai, é o teu escudo que vai proteger tua mãe, vai proteger o teu irmão, vai proteger o teu marido, vai proteger a tua esposa, vai proteger todo mundo, vai proteger a tua casa. Amém? E não só, vai proteger o teu trabalho, vai proteger a tua igreja, né, irmão? Eu já falei isso aqui. O Espírito Santo já me disse para dizer para vocês que a nossa oração tem que ser coletiva. Irmão ora por irmão, amém? Irmão vai para a batalha por outro irmão. Por isso, quando a gente vem aqui no culto de quarta-feira, às vezes o irmão entra aqui e fala: poxa, mas hoje eu não estou precisando orar para nada. Hoje eu estou light, hoje eu estou tranquilo, meus problemas estão todos resolvidos. Meu irmão, está faltando oração? Está faltando propósito com oração aí de cura e de libertação na tua vida? Meu irmão, fecha o teu olho e ora por quem está aqui na tua volta, amém? Já tem gente aqui que está precisando.
Glória a Deus. Você não está aqui para usar o seu escudo só para se proteger, não. Você vai proteger todo mundo. Amém? Amém? Isso é um ato de amor. Então nós vamos usar esse escudo hoje. Amém? Meu irmão, eu trouxe uma palavra muito longa. Eu não sei se eu vou dar conta não. Amém? Mas nós vamos avançar um pouquinho. Em nome de Jesus. Vamos começar então. João capítulo 3, versículo 16. Estamos falando sobre a fé. O escudo da fé. Então vamos, João 3,16. João 3,16. João 3,16. Essa passagem acontece quando Jesus Cristo está conversando com um fariseu muito sábio, muito respeitado na época, chamado Nicodemos, que estava vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo em Jerusalém na sua primeira ida, no início do seu ministério. E ele ficou ali meio pensativo, falou: será que esse homem é o Messias? Deixa eu ter uma conversa com ele. Foi procurar de madrugada, de noite, ou seja, foi meio que escondido. E aí, conversando com o mestre, ele ficou surpreendido com a sabedoria. E lá pelas tantas Jesus fala isso. Amém, todo mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que tem fé, amém? Não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, eu podia parar só nessa palavra. O que é a fé? A fé só é o veículo da salvação. Amém? É a fé que salva? Não, quem salva é Deus. Salva pela graça. Mas como que eu acesso essa graça? Como que eu sou contemplado por esse ato misericordioso de Deus me salvar? Pela fé. Amém? Amém? Fé é obra, meu irmão? Não, fé não é obra. Fé é mérito de quem tem fé? Não. O mérito é de quem se deposita a fé. O mérito é de Jesus. Amém? A fé nada mais é do que o reconhecimento, a compreensão, a constatação. Amém? Ora, Jesus se deu naquela cruz por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade será contemplada. Por quê? Porque é necessário que o sujeito entenda que aquele ato lhe beneficiou. Se o sujeito não entende que aquele ato lhe beneficiou, ele não faz aquele ato um ato para si mesmo. Estão entendendo? Então, o que significa eu reconhecer que aquele ato foi em meu favor? Como que eu faço isso? Pela fé. Amém? Quando eu creio. Quando eu digo eu creio que Jesus deu a sua vida para me salvar. Porque todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Deus deixou que o seu Filho unigênito fosse levantado na cruz para nos salvar. Eu tenho que crer, meu irmão. Isso me faz meritório? Isso me faz uma pessoa diferenciada? Não. Isso só me faz uma pessoa que reconhece que fizeram algo para mim. Amém? Então a fé é o caminho da salvação. Só essa palavra aqui já justifica a fé, não já? Sim ou não? É a razão da nossa peregrinação cristã. Mas eu quero trazer aqui algumas palavras rápidas, tá, meu irmão? Não vai dar para esgotar, não, porque hoje é quarta-feira, eu não vou muito longe. E eu quero inclusive aqui fazer uma propaganda, porque eu estou colando essa palavra do nosso livro aqui, o que você precisa saber sobre a fé, amém? Tem aqui no capítulo 2, 5 perguntas sobre a fé. E eu vou passar por essas 5 perguntas em revista, amém? Primeira pergunta: o que é a fé? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. E ele é aberto da seguinte maneira: é um capítulo todo dedicado à fé. Fica a dica aí para a leitura, amém?
Pastor, eu estou sem ideia do que eu vou ler a Bíblia hoje à noite, tá aí? Eu estou dando uma dica. Capítulo 11 de Hebreus. Amém? Ora, olha aqui a pergunta: o que é a fé? Amém? O que é a fé? Perguntamos. Resposta: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou se não veem. Amém? O que significa então? A fé é o firme fundamento. Amém? O firme fundamento. Tem como construir uma casa sem alicerce, meu irmão? Não tem. Não tem como. Então a fé é o alicerce, amém? É a base. A partir dela que se constrói o grande edifício do que seremos nós na presença de Deus. Amém? E é certeza que Deus é por nós, certeza de que Deus, Ele tem a palavra, que Ele é justo, que Ele não muda, que Ele vai fazer a obra, amém? Que Ele dá cura, Ele dá libertação, Ele faz tudo o que é necessário, amém? Para nos livrar do mal. Mesmo que a coisa pareça impossível aos nossos olhos carnais, Deus está fazendo, amém? Ele é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza de que mesmo que tudo diga que é impossível, Deus faz, amém? Isso é a fé. Segunda pergunta: por que ter fé? Hebreus mesmo capítulo 11, vamos avançar para o versículo 6. Por que ter fé? Resposta: comigo? Amém. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Deus, amém? Eu não posso ter comunhão com Deus se não for por meio da fé, amém? Olha, se eu não creio, vamos lá, vamos pensar. Se eu não creio, eu não sei quem é Deus, amém? Eu não consigo ver Deus, eu não consigo tocar em Deus, amém? Então eu tenho que crer. E se eu não creio, eu não sei nem o que fazer para esse Deus. Então primeiro eu tenho que crer, amém? E a partir do momento que eu creio que Deus existe, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus está me instruindo, eu faço o que Deus me manda, amém? E aí eu agrado a Deus. Como é que a gente ama a Deus mesmo, meus irmãos? A escola dominical. Como é que agrada? Como é que eu faço Deus saber que eu amo Ele? Obedecer. Amém? Obedecer. Não adianta eu ficar falando: Deus, eu te amo, eu te amo. Pode falar, amém? Amém? É bom falar. Deus, eu te amo. Pode falar, amém? Mas, para além das palavras, atitudes. Obedeça a Deus. Então, sem fé não podemos agradar a Deus. Por isso, nós temos que ter fé. Por que ter fé? Para agradar a Deus. Terceira pergunta: fé para quê? 1 de João, capítulo 5, verso 4. Você está em Hebreus? Segue para frente. Você vai passar para o Tiago, Pedro, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Isso tem tudo a ver com o escudo, amém? Olha só, a palavra de Deus é maravilhosa. Amém? Fé para quê? Por que eu tenho que ter fé? Aqui, ó, diferente. Porque ter fé é uma coisa. Para quê? Para quê? Para que me serve, amém? Amém? Então vamos lá. Para que me serve a fé? 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então para que eu tenho que ter fé? Para vencer o mundo. E no mundo quem jaz? O maligno. Para vencer o maligno eu tenho que estar punhando o meu escudo, senão eu não consigo vencer. Amém? Mas é claro, né? Eu vou para a batalha com a coraça, com a espada e sem escudo. Ô meu irmão, não. Eu preciso do escudo para proteger a mim, para proteger meu companheiro, a minha companheira, a pessoa que está lutando junto comigo, amém? Então nós precisamos unir esforços para vencer o diabo, amém? Então para vencer a obra do maligno, que é o que está lá fora do mundo, nós precisamos da fé, amém? Ela me serve para isso. Eu só vou dar aqui mais uma, amém? Eu vou dar as duas aqui, mas eu vou concentrar numa palavra só. Fé em quem? Quem que a gente deve depositar a fé? Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Aliás, meu irmão, deixa eu trocar aqui, que aí eu faço uma palavra, duas que eu quero dar.
14:1. Mudei agora. Espírito Santo. E aí eu mato dois com uma só. 14:1. Não, João 14:1. 14. João 14:1. Marcos 11:22 diz que nós temos que ter fé em Deus. Depois eu ia dar Atos 16:31, que fala que nós temos que ter fé em Jesus. Eu vou matar os dois só com 14:1, amém? João 14:1. Amém? Eu ia dar dois versículos, vou dar um só, para a gente cortar aqui. 14:1. Não turbe o vosso coração, crê em Deus. Primeira ordem, você vai falar de Jesus, amém? Crê em Deus. Nós temos que crer em Deus. Amém? Marcos 11:22 vai falar isso, crê em Deus. Mas só em Deus? Não. E aí eu ia dar a palavra, Atos 16:31. Continua. Crede também em mim, creia em Jesus. Amém? Então nós temos que crer em Deus e crer em Jesus. Ô pastor, não é a mesma coisa, né? Para nós que estamos no meio cristão pode parecer, né? Porque eu e o Pai somos um, não é isso? Não é isso que Jesus falou? Mas lá fora não é tão claro. Tem gente que acha que pode crer em Deus e não crer em Jesus. E aí fica uma fé perneta. Tem uma perna, mas não tem a outra. Você consegue caminhar com uma perna só? Só se for Saci Pererê. Não, você não caminha, você pula, né? Não é isso? Saci Pererê existe? Não. Deus existe. Jesus existe. Nós temos os dois. E cremos nos dois. E cremos no Espírito Santo. E cremos também no Evangelho. Vamos lá, agora Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, verso 15. Creia em Deus, creia em Jesus, creia no Espírito Santo e creia no Evangelho. Eu sei que Jesus existe. Aí dizem alguém, né? Alguns lá fora. Jesus é um espírito evoluído. É isso que o Evangelho diz? Eu creio em Jesus, mas Jesus foi um profeta, um homem como qualquer outro. Ele não era filho de Deus. É isso que o Evangelho diz? Então eu tenho que crer em Deus, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que crer no Espírito Santo, eu tenho que crer no recado que Deus nos deu, na explicação que Deus nos deu sobre cada um deles. Porque senão, meu irmão, a fé ela fica limitada e pode levar por caminhos errados. Então vamos ler isso aqui? 1:15. E dizendo, Jesus falando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então temos que crer na palavra. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém? Então, meu irmão, desculpa aí Mabuda, Maomé, beleza, tem lá o teu papel em algum lugar, mas meu irmão, não é o caminho de Deus. Tá certo? Estou falando para cristão, não estou? Então eu tenho que falar a verdade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, só Ele. O que é Jesus? Jesus é esse caminho de Jacó. Amém? Amém? A gente vai subir degrau por degrau até chegar em Deus. Então, fé em quem? Deus, Jesus, Espírito Santo, no Evangelho, a palavra. E para terminar, como obter fé? Romanos 10:17. Eu encerro com essa palavra. Romanos 10:17. Se você quer saber mais sobre essas perguntas, o que você precisa saber sobre a fé, amém, irmão? Está lá disponível para o irmão e irmã quiser adquirir na nossa lojinha. 10:17. Meu irmão, minha irmã, nós temos que orar sobre tudo, amém? O crente
crente, ele não tem que colocar limite na oração. Claro, quando eu estou falando com os cristãos, quando eu falo sobre orar sobre tudo, é tudo dentro dos limites da santidade, não é isso? Não precisa explicar o óbvio não, né? Irmãos, pode orar para o chefe morrer? Claro que não, né? Pode orar para o marido, para a esposa morrer, para ficar viúvo, para poder contrair novo matrimônio? Claro que não, né, meu irmão? Por favor, eu estou falando. Quando eu digo orar para tudo, tudo dentro do limite da santidade, não é isso? A pessoa que se diz a ficar de joelhos e se dirigir a Deus, tem que ter seriedade no que está fazendo, né? Então, nesse sistema, eu posso dizer: nós devemos orar por tudo: orar por saúde, orar por salvação, orar por dignidade, orar por sabedoria, orar para entender os caminhos. Meu irmão crente tem que orar o tempo todo. Ah, você vai? Peraí, deixa eu orar. Você vem? Peraí, deixa eu orar. Você vai fazer? Peraí, deixa eu orar. A gente ora por tudo. Tem coisas que basta orar, mas tem coisas que, além de orar, nós temos que fazer outra coisa. E Deus deixa claro na sua palavra quando a gente precisa acrescentar algo. E aqui há um recado importante, meu irmão e minha irmã. Como nós obtemos fé? Podemos orar por fé? Claro, lembra aquele pai que disse: ó Senhor, eu tenho fé, mas ajude-me a ter mais fé. Ele orou, amém? Mas a oração sozinha não basta, porque a palavra de Deus está nos dizendo como nós obtemos fé. Romanos 10, 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, amém? Então, como nós obtemos fé? Podemos orar para ter fé, mas nós não podemos nos afastar da palavra, amém? É ela que vai iluminar a fé dentro de nós, amém? E olha que a palavra está dizendo ouvir, ou seja, tem que também vir ao culto, amém? A palavra de Deus é a nossa amiga, nossa irmã que está lá em casa junto com a gente tem que consultar ela toda hora, amém? Mas também tem um momento que tem que vir, porque também o Espírito fala às igrejas através da palavra do púlpito, amém? Então essa história que tem muito lá fora de eu sou desigrejado, eu me basto com Deus, a minha fé é eu em casa sozinho com a Bíblia. Meu irmão, parte, ok, é melhor isso do que nada, mas meu irmão, sempre também vai ser uma fé mais ou menos. Também tem que vir para o culto, seja nessa igreja ou na igreja que Deus tocar no coração, amém? Tem que vir, glória a Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a gente obtém fé quando a gente conhece a vontade de Deus, amém? Então, o que é a fé? Firme fundamento. Por que ter fé? Para agradar a Deus. Para quê? Para vencer o mundo. Fé em quem? Deus, Jesus, Espírito Santo e no Evangelho. Como obter fé? Com a palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos tomar posse do nosso estudo da fé, ir para a batalha e vencer o inimigo em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.